Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Rafael e na aula de hoje da matemática no Enem a gente vai tratar de um tema muito importante e também muito recorrente nas provas do Enem e vestibulares, que é a conversão de unidades de medidas. Então fiquem atentos à aula de hoje e façam as anotações no caderno de vocês. Na descrição do vídeo vocês vão ter uma atividade para vocês treinarem o conhecimento de vocês a respeito do tema da aula de hoje. Então, vamos começar. Primeiramente, nas aulas anteriores a gente tratou das grandezas proporcionais e a gente viu que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, quantificado, representado por um número. Por exemplo, massa, peso, volume, altura, distância, comprimento, preço. Tudo isso que pode ser representado por um número a gente chama de grandeza. E as grandezas normalmente vêm acompanhadas das suas respectivas unidades de medida. Para cada tipo de grandeza a gente tem as unidades de medidas específicas. Por exemplo, quando a gente quer medir massa, a gente utiliza normalmente essas grandezas aqui: grama, quilograma, tonelada, ok? Onças fluídas também, que aí já são de países estrangeiros que gostam de utilizar essas unidades. Para unidades de comprimento ou distância, a gente utiliza centímetros, metros, quilômetros e outras unidades também. A gente tem pés, a gente tem milhas também, que são unidades de medida utilizadas para distâncias. Bom, o objetivo da aula de hoje é a gente efetuar essa transformação entre as unidades de medida. Então, para isso, a gente vai começar com as unidades de comprimento ou de distância, tá? Para a gente efetuar essa transformação, eu trouxe para vocês uma escala de conversão, tá? Em que nela estão algumas unidades que a gente já conhece, que é o quilômetro, aqui na extremidade esquerda, o metro aqui no meio, que vai ser a nossa unidade central, e aqui na direita nós temos o centímetro, que a gente já conhece, e o milímetro. Só que tem 3 unidades aqui que elas são pouco usuais e que raramente alguém conhece, que é o hectômetro, o decâmetro e o decímetro. Vamos começar conhecendo as unidades que são chamadas de submúltiplos do metro, que ficam à direita, tá? Aqui em azul. Nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então, partindo do metro, que é a nossa unidade central aqui, quando eu quero transformar para uma dessas unidades, eu vou multiplicando por 10, tá? Se eu quero transformar de metro para decímetro, por exemplo, eu multiplico por 10. De metro para centímetro, por 10 duas vezes, ou por 100. E de metro para milímetro, por 10 três vezes, ou por 1000, tá? Observe que é muito intuitivo. Decímetro, multiplico por 10, centímetro por 100, milímetro por 1000, de metro para milímetro. Porém, quando essa transformação ela ocorre no sentido oposto, da unidade menor, né, do submúltiplo para o metro, ocorre que a gente deve dividir por 10, por 100 ou por 1000. Então, se eu quero transformar de centímetro para metro, eu divido por 10 duas vezes, ou divido por 100. É meio confuso no começo, mas à medida que a gente se apropria desse conhecimento, as coisas vão ficando mais simples. Vamos resolver aqui o primeiro exemplo, que trata das transformações dentro desses submúltiplos aqui, tá? Primeiro, transforme 2 metros em decímetro. Então, como é que eu faço isso? Tendo como referência aqui a escala, se eu colocar um 2 aqui no metro, e eu quero transformar em decímetro, que está logo aqui do lado, eu multiplico por 10, tá? Então, aqui a resposta seria 2 vezes 10, que seria 20 decímetro, que a gente escreve dm, tá?
Segundo item, item B, 200 milímetros em decímetros. Observe onde está o milímetro. Observe onde está o decímetro. Eu vou transformar nesse sentido, tá? Então eu vou dividir. Dividir por quanto? Vamos ver. São 200 milímetros. Se eu quero transformar em decímetro, eu vou dividir por 10 e depois vou dividir por 10 de novo. Ou seja, vou dividir por 100. Então aqui seria 200 dividido por 100, que seria 2 decímetros. Esse tipo de transformação aqui é pouco usual, por isso que é muito importante a gente entender aí as referências dessa régua que eu coloquei aí para vocês. Do outro lado do metro, pessoal, a gente tem os múltiplos do metro. Quilômetro, que a gente conhece muito bem, mas tem dois aqui que a gente não conhece, que é o hectômetro e o decâmetro. Se eu quero transformar nesse sentido, do quilômetro para o metro, tá? Nesse sentido, eu devo multiplicar por 10, por 100 ou por 1000. E se a gente for transformar do metro para o quilômetro, nesse sentido, a gente divide por 10, por 100 ou por 1000. Como assim, professor? Não entendi, essa explicação está um pouco confusa. Vamos fazer o exemplo aqui. Transforme 2,3 quilômetros em decâmetro. Então, o quilômetro está aqui e o decâmetro está aqui. Então, nesse sentido, eu vou multiplicar por 10, depois vou multiplicar por 10. Ou seja, vou multiplicar por 100, né? Então, basta tu multiplicar 2,3 por 100, que tu vai encontrar a resposta. Lembrando que o 100 tem 2 zeros, e quando a gente multiplica por 100, é como se essa vírgula andasse 2 casas. Então, a resposta aqui seria 230, tá? 230 dam, que é o decâmetro. Pronto. A próxima transformação é 45 hectômetros em quilômetros. Olha só, olha onde está o hectômetro. Olha onde está o quilômetro. Então, eu vou nesse sentido, eu vou no sentido oposto, logo eu devo dividir, tá? Então, como só é uma passagem, eu vou dividir por 10. Então, quando tu dividir 45 dividido por 10, vai dar 4,5. É só colocar vírgula entre o 4 e o 5. Então, daria 4,5 quilômetros. Professor, como é que eu aprendo isso? Você não vai aprender assistindo a aula. Você vai aprender, você tem uma ideia assistindo a aula. Você vai aprender praticando. Por isso, resolvam a primeira questão aí da lista de exercícios que eu deixei para você ir treinando. Tenha em mãos, anote no caderno de vocês essa régua aí com as unidades de medida de comprimento / distância. Ok? Vamos resolver um problema do Enem, uma questão do Enem, que trata justamente da transformação de unidade. Caiu no Enem. Essa questão aqui, ela caiu no Enem de 2011, pessoal. Então, vamos resolver juntos. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. A primeira medida é a distância entre os eixos, tá? 2.300 milímetros. E a segunda medida é o B, né? Que é a distância entre o solo e o encosto do piloto, que é 160 centímetros. Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se, respectivamente. Observe que ele quer que tu transforme essas duas medidas aqui em metros. Então, você vai transformar de milímetro para metro, de centímetro para metro. Tanto o milímetro quanto o centímetro estão aqui à direita do metro. Eles são submúltiplos, tá? Então, obviamente, se eu quero transformar em metro, eu devo dividir, sem dúvida.
Mas eu vou dividir por quanto? A própria unidade de medida te dá uma sugestão, tá? Milímetros, mili. Então aqui, para transformar em metro, você deve dividir por 1000. Lembrando que o 1000 tem 3 zeros, então é como se a vírgula, que supostamente está no final do número, voltasse 3 casas. 1, 2, 3. Resposta: 2,3 metros. A segunda, 160 centímetros. Eu vou dividir por 1000, professor? Não, centímetros. Tu vai dividir por 100, tá? Então, 160 dividido por 100, como 100 tem 2 zeros, é como se a vírgula que supostamente está aqui voltasse 2 casas. Então, 1, 2 seria 1,6 metros. Não tem mais o que fazer nessa questão, é só marcar a alternativa, tá? Só toma cuidado com o respectivamente. Então, primeiro é o A, depois é o B, tá? Então, 2,3 e 1,6. Item D de bola, você acertou a questão, porque já está entendendo tudo sobre transformações de unidades. Podemos seguir? Vamos para a próxima. Vamos falar agora das unidades de área, que também o Enem e as provas de vestibular gostam bastante, tá? As unidades de área são bem parecidas com as outras unidades de comprimento e distância, tá? O que você pode perceber aqui é que as unidades ela tem esse 2 aqui em cima, que é o quadrado, tá? Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. E à esquerda, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado. Pronto. E o que tu pode perceber também é que a gente não multiplica por 10, a gente multiplica por 100, né? Porque o 2 do quadrado aqui implica que a gente vai multiplicar por 100, que tem 2 zeros. Então, se a gente vai efetuar a transformação nesse sentido, do metro quadrado para o milímetro quadrado, os submúltiplos, você vai multiplicar por 100, por 10.000 ou por 1 milhão. Ok? Ou por 100 mil, perdão. Não, por 1 milhão. Perdão. E se tu vai fazer o contrário, você vai dividir por 100, vai dividir por 10.000, ou vai dividir por 100 mil, ou por 1 milhão. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 zeros, 1 milhão. Então é isso aí, pessoal. Vamos efetuar essas transformações aqui que eu coloquei no exemplo. 20 metros quadrados em centímetros quadrados. Olha só. Nossa, professor, como é que eu faço isso? 20 metros quadrados é aqui, tá? 20. Se eu quero transformar em centímetro quadrado, ele tem que vir bem para cá. Então, tu vai multiplicar por 100, acrescentar 2 zeros. E depois vai multiplicar por 100 de novo. Vai acrescentar mais 2 zeros. Então, você vai pegar o 20, vai acrescentar 2 zeros, depois vai acrescentar 2 zeros. Então, você acaba de transformar 20 metros quadrados em centímetros quadrados. Dá 3, 4, 5, 200 mil centímetros quadrados. Isso aqui é um C, tá? 4 hectômetros quadrados em metros quadrados. Nossa, aqui já está na esquerda do metro quadrado, já são os múltiplos, né? Então eu quero transformar daqui para cá. Então eu vou multiplicar por 100 para chegar no decâmetro e por mais 100 para chegar no metro quadrado. Então eu vou acrescentar 4 zeros, né? Então, 1, 2, 3, 4. 40 mil metros quadrados. Perceba como é fácil. O problema é que tu não vai ter essa escala, essa régua aí na hora da prova. Então, você tem que estar acostumado a utilizar isso aí. Por último, 300 hectômetros quadrados em quilômetros quadrados. Olha só, onde está o hectômetro e onde está o quilômetro. Estão coladinhos aqui. Mas eu vou multiplicar por 100 ou dividir por 100?
Ora, se eu vou fazer a transformação nesse sentido, eu vou dividir por 100, tá? Então, 300 dividido por 100 dá 3 quilômetros quadrados. É bem simples, não tem como complicar isso aqui, não. Professor, isso aí cai no Enem? Cai sim. Olha só o que é que diz essa questão. A maior piscina do mundo, registrada no livro do Guinness, está localizada no Chile, em San Alfonso del Mar, cobrindo um terreno de 8 hectares de área. 8 hectares, olha só. Sabe-se que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro. Então, são unidades equivalentes. 1 hectare é a mesma coisa de 1 hectômetro, tá? Aqui é o hectare, ó. Ok? 1 hectare é a mesma coisa de 1 hectômetro. 1 hectômetro quadrado, né, no caso. Qual é o valor em metros quadrados da área coberta pelo terreno da piscina? Então, você vai pegar 8 hectares, que são 8 hectômetros, né? Hectômetros quadrados, e vai transformar em metro quadrado. Então, aqui é só tu colocar o 8 aqui no hectômetro. E perceba que do hectômetro para o metro quadrado eu devo multiplicar por 100 duas vezes, ou seja, acrescentar 4 zeros, né? Então, seria 8, 1, 2, 3, 4. 80 mil metros quadrados. Basta observar a escala que eu construí, tá? Alternativa E de elefante. Agora nós vamos às unidades de volume. As unidades de volume elas são muito pouco usuais, porque a gente costuma utilizar no volume, usualmente, litros e mililitros, ok? Fora disso aí é pouco usual pra gente. A gente usa mais ou menos assim, lá na química, centímetro cúbico, por exemplo. É uma medida usual, mas lá na química também, tá? Mas olha o tanto de unidade de volume que a gente tem, tá? Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico e assim por diante. Tem algumas aqui que estão disfarçadas. O nosso litro, que a gente conhece muito bem, ele nada mais é do que o decímetro cúbico. Então, quando a gente fala 1 litro, a gente pode criar uma equivalência para 1 decímetro cúbico. Ok? Isso é uma curiosidade importante que a gente deve saber sempre. 2 litros, 2 decímetros cúbicos. Só que a gente utiliza, em vez de usar decímetro, a gente usa litro, tá? Que é a unidade mais usual. Olha o que diz aqui o exemplo. O volume de 5 litros corresponde a quantos centímetros cúbicos? Observe que 5 litros são 5 decímetro cúbico, né? Então, se tu quer transformar para centímetro cúbico, olha o que é que tu deve fazer. Deve multiplicar por 1000. O 1000 tem 3 zeros, o cúbico aqui tem o número 3. Tem coisa a ver, tá bom? Então, daria 5.000, tá? 5 vezes 1000. 5 vezes 1000. 5.000 centímetros cúbicos. Alternativa E. Muita gente não sabe que 1 litro é 1 decímetro cúbico, por isso que erram questões desse tipo. Cai no Enem questão desse tipo, professor? Cai sim. Olha o que é que diz essa questão aqui. Em alguns países anglo-saxões, né, a unidade de volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns recipientes é a onça fluida. Se você observar alguns
alguns objetos ou alguns, podemos dizer, alguns alimentos que são exportados para o exterior. Se você observar o peso dele, tem lá FLOZ ou OZFL, que é a onça fluida, tá? Que normalmente é utilizada nesses países. E olha o que é que diz aqui. O volume de uma onça fluida britânica corresponde a 28, e esse monte aqui de casas decimais, mililitros. Tá bom? A título de simplificação, considere a onça fluida britânica correspondendo a 28. Então, para facilitar as contas, nesse caso aqui, ele arredonda a onça fluida para 28 ml. Nessas condições, o volume de um recipiente com capacidade de 400 onças fluidas britânicas, em centímetros cúbicos é? Bom, primeiramente, uma onça fluida corresponde a 28 ml, por consideração. Então, 400 onças fluidas, basta você multiplicar por 400, tá? Quando tu multiplicar 28 por 4, 28 mais 28 dá 56, dá 112, você acrescenta um zero. Na verdade, 2 zeros, que é 400, né? E vai dar o valor das 400 onças. 11.200 ml. Ou, se você quiser em litros, transforma esse M aqui. Esse M, mili, significa que você vai voltar a vírgula 3 casas para a esquerda, tá? É só dividir por 1.000. Isso aqui é equivalente a 11,2 litros. Como ele quer que você transforme em centímetro cúbico, vamos voltar lá para a nossa escala. Nós temos aqui 11,2 litros, que é a mesma coisa que decímetro cúbico, 11,2, que eu quero transformar em centímetro cúbico, então basta multiplicar por 1.000. Então, para transformar isso daqui em centímetro cúbico, multiplica por 1.000, que a gente sabe que é só deslocar a vírgula para frente, tá? 3 casas. Uma fica 112 e você vai deslocar mais 2. Então dá 11.200. Alternativa A. Bom, então você entendeu um pouquinho da conversão de unidades. Vai treinar com a lista de exercícios que eu vou fornecer aí para vocês, tá? E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.